Vamos lá, então. Bom, hoje nós vamos falar dos últimos tempos, né? Então, como eu disse, é um tema bem difícil, assim, né? Tem muitas coisas ao redor dele. Eu vou procurar esclarecer aqui algumas coisas para vocês, mas fiquem muito à vontade para fazer perguntas. E se nós, tanto eu quanto o Samuel, não soubermos responder, a gente leva os temas e a gente esclarece para vocês, ok? Então, vamos lá, lição 14, página 79. Quem pode começar a ler para mim o versículo e o primeiro parágrafo? Você pode começar, Renata, por favor? Claro. Sabe, porém, isto, nos últimos dias. A história humana tem dia marcado para terminar. Este dia, entretanto, Deus reservou exclusivamente para seu conhecimento, proibindo que qualquer outra pessoa queira ter autoridade sobre esse tempo. A Bíblia nos ensina sobre os sinais dos tempos e das coisas que acontecerão, mas não de modo exato e cronológico. Ok, aguenta aí. Não, para aí. Alguém pode ler Atos 1:7 para mim? Quem pode abrir aí? Quem está com a Bíblia fácil aí? Você tá, Ivana? Fácil é uma coisa, a Bíblia tá fácil. Agora, achar na Bíblia já é outra conversa. Eu tô com a minha NVT aberta. Então, acha Atos aí. Atos 1:7. Pertinho. 1:7. É que nessa aí ele pode fazer assim, ó, e dar zoom no versículo. Temos um problema aqui da minha Bíblia. Ele respondeu. Você sabe que eu costumo ter concurso com os meus alunos, né? A gente tinha na última turma, né, Samuel? A gente tinha um aluno que ele já separava todos os versículos, que chegava na hora de ler, ele adorava ler, ele era o campeão de leitura de versículos. Então, vamos lá, e vamos nos preparar aí. Vamos lá, pode continuar. Edson, okay. Desculpa. Vamos lá, que isso, Atos 1:7. Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Ok. Então, o que a gente vê aqui, né? A gente vê que a história da humanidade, ela vai terminar. Esse versículo de Atos, ele refere os discípulos que estão perguntando a Jesus, e ele respondeu, né, que isso compete somente a Deus Pai. Ninguém tem autoridade sobre esse tempo, né? A gente tem claro que nestes dias, a gente está caminhando para a vinda do Senhor. Verdadeiramente estamos caminhando para isso, para os últimos tempos, tá? Até pelos acontecimentos, por tudo que a gente tem visto, nós vamos ver um pouquinho mais na frente. E aí, a nossa igreja, ela acredita no arrebatamento, tá? Tem algumas igrejas que não acreditam nisso, mas a linha da nossa igreja é de que vai haver, sim, o arrebatamento. E, portanto, o que tem que acontecer, gente? A gente tem que estar preparados, que nós vamos ver logo à frente aqui quais são os principais pontos que nós temos que sempre estar atentos. Então, nós temos que estar preparados. Nós temos que encarar como se fosse o último dia da nossa vida. Nós estamos preparados para encontrar com o Senhor? Essa pergunta nós temos que fazer a todo momento para nós, né? Hoje, nós temos que estar preparados para o Senhor me levar. E como nós nos preparamos? Né? Nessa lição, a gente vai entender um pouquinho sobre esses 5 comportamentos essenciais para que a gente esteja preparado, tá? Para essa segunda vinda de Jesus aí, como ela está relacionada na Bíblia, tá bom? Então, vamos continuar. Pode continuar lendo para nós, Renata, por favor, esse parágrafo aí. O importante a respeito dos últimos tempos é o efeito que deve produzir hoje em nós, como se fosse o último dia de nossas vidas. Vivendo de modo digno... Espera um pouquinho. O que é viver de modo digno? É viver com Deus. É viver como Deus quer que eu viva. É ter uma qualidade de caráter e reconhecer, né, tudo o que Cristo fez por nós. Isso é viver de forma digna. Tá? E aí a gente tem aqui os versículos, Filipenses 1:27, Efésios. Nós vamos ler esse Filipenses 1:27. Alguém tem ele fácil aí? Não?
Então, eu vou ler aqui. Aí depois a gente prepara os próximos. Filipenses 1:27. Depois vocês anotem aí para vocês lerem, tá? Eu achei também. Achou? Então lê, por favor, para nós. Rê. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no momento, no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Tá. Ó, a minha versão aqui Outra é a versão, nova né? versão. Ela tem um entendimento que é um pouco mais fácil, que é assim, ó. O mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir a seu respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só espírito e em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas, tá? Então, a gente vê aqui que viver de modo digno, né, é viver essa comunidade, é viver dessa forma digna que Cristo espera que nós vivamos. E aí a gente viu aqui que viver de forma digna é o quê? É viver conforme Deus quer que nós vivamos, tá? É com qualidade de caráter e reconhecendo tudo que Cristo fez por nós, tá? E aí a gente vai ver Colossenses 1:10. O que fala esse Colossenses 1:10? Ele fala assim: então, vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Então, é assim que tenho que viver? Se não tenho que pedir a Deus que me mostre o que tenho que mudar. Olha só como é forte. Então, a gente tem que viver de acordo com a vontade de Cristo, de acordo com a vontade de Deus, tá? Nós temos que olhar para as nossas atitudes, nós temos que olhar para tudo aquilo que estamos fazendo, tá? O B, você pode ler para nós, Rê? Como quem deve prestar contas. E a gente se pergunta assim, mas então eu vou ter que prestar contas? Sim, todos nós vamos ter que prestar contas, tá? E aonde que a gente vê isso? A gente vê isso em Romanos 14:12. Alguém pode abrir aí para mim? Léo, você tem uma Bíblia aí? Deixa eu só achar aqui onde está. Aqui, Romanos 14:12. 14:12. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Isso. Então, nós vamos prestar conta sim, tá? O que fala Hebreus 4:13? Alguém pode abrir Hebreus 4:13 para nós? Eu abri pelo aplicativo agora, tá? Tá bom. E aí, os outros, se quiserem também, pode abrir, tá bom? Ivana, para a gente ir buscando aí. O Edson também, tá? Vamos lá. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então, tá claro, né? Estamos vendo aí 2 versículos que falam que nós vamos ter que prestar contas. E vamos sim. Por quê, gente? Porque nós temos que nos ajudar, né? Mutuamente. E da nossa boca, a nossa boca foi feita para bem dizer, né? E para desfazer toda palavra inútil, né, que sai das nossas bocas. Das nossas bocas devem sair só palavras de bênçãos e não palavras malditas. Então, nós vamos ter que prestar conta dos nossos atos, de tudo aquilo que a gente fala, de tudo aquilo que a gente faz ou até mesmo do que a gente não faz, tá? Então, por isso que é tão importante a gente olhar esses pontos de prestação de contas. Então, tudo que nós fizermos que não tiver de acordo com a vontade de Deus, nós vamos ter que prestar conta. E uma das principais coisas que nós temos que estar atentos é tudo aquilo que sai da nossa boca, né? Porque a nossa boca ela foi feita para bem dizer, para a gente nos ajudar mutuamente, para dizer, para desfazer tudo aquilo que tem de mal, né? Então, deve sair bênçãos e não palavras malditas. Então, muito cuidado com tudo aquilo que a gente fala, tá bom? O C.
Você pode ler, Rê, para nós? Na esperança da vinda imediata de Cristo. Ok. Alguém pode abrir Apocalipse 22, 20? Ivana, você pode? Esse é facinho, é lá o último livro. Estava pelo aplicativo. Vamos lá, o último livro. Ah, tudo bem, mas vale. Apocalipse, me perdi, 22. Credo, gente, que silêncio, fala alguma coisa. A gente está ansiosos esperando por você, minha amiga. Vamos lá. Pressão, né? O Força. silêncio. Acreditamos. Aquele que atesta estas coisas diz: sim, eu venho depressa. Amém. Amém. Vem, Senhor Jesus. Ok. Então, assim, o Senhor, ele pode demorar um pouco, né? Mas nós temos que... Mas, assim, nós temos que encontrar com ele antes. Então, nós temos que estar em ordem com a nossa vida, tá? Então, ele pode demorar, mas se eu encontrar com ele antes, a gente tem que acertar tudo com ele para essa vinda, tá? Então, uma das coisas mais importantes que a gente tem que ver aqui, e que é o que está aqui, na esperança da vinda imediata de Cristo, que é o que nós estamos vendo aqui. Então, se Cristo vier hoje, né? Aquilo que a gente viu lá em cima. Nós estamos vivendo de acordo com a vontade de Cristo? Nós estamos priorizando as coisas de Cristo da forma como nós devemos priorizar? Se o arrebatamento fosse hoje, será que a gente está com tudo em ordem? Né, para a gente poder ser arrebatados aí, né? E aí, gente, uma coisa que é importante, que a gente está vendo aqui não devemos deixar para amanhã. Por quê? Porque o momento pode ser qualquer momento. Então, por isso que é tão importante a gente viver como se fosse o último dia. Então, a gente tem que acertar tudo hoje. Não podemos deixar para amanhã. Então, não dá para falar assim, não, eu vou continuar fazendo assim. Quando eu tiver tal coisa, aí eu vou fazer isso. Eu vou continuar, já que eu estou pecando mesmo, eu vou continuar pecando porque eu sou assim e ponto. Não, nós temos que procurar acertar as coisas. Como a gente viu lá no começo, a gente tem que procurar viver de modo digno. Por quê? Porque somente Deus sabe qual vai ser esse momento. Ninguém mais sabe. Então, como diz a parábola das 10 virgens, nós temos que o quê? Nós temos que estar preparados. Por quê? Porque senão o que vai acontecer? Né? Nós vamos para onde? Não vamos para junto de Deus, certamente. Então, nós temos que estar preparados sempre como se fosse o último dia. Então, temos que acertar tudo com Deus. Como se... e com a esperança dessa vinda imediata de Cristo. Tá? E o D, você pode ler para nós? Atento aos sinais dos tempos. Isso mesmo. Alguém pode ler Mateus 16, 2, 3 para nós? Pode ser pelo aplicativo, Ana? Pode, qualquer lugar. O importante é você participar Mateus, e fazer a leitura. 16, 3. 16, 2 e 3. 2 e 3? Isso. Ele respondeu: vocês conhecem o ditado, céu vermelho ao entardecer, bom tempo amanhã. Céu vermelho sombrio logo cedo, mau tempo o dia todo. Vocês sabem identificar as condições do tempo no céu, mas não interpretar os sinais dos tempos. Viu só? Então, nós temos que saber, nós temos que estar atento aos sinais dos tempos. E nós vamos ver um pouquinho mais para frente, mais sobre isso, tá? Alguém pode ler Mateus 24, de 3 a 14? É um pouco longo, mas eu acho que vale a pena para a gente poder refletir em cima desse tema, atento aos sinais dos tempos. Você pode ler para nós, o Léo? Você abre aí no aplicativo, se você tiver com o aplicativo? Eu estou com a Bíblia aqui, ela é um pouquinho maior. Tá? Legal. Legal. Mateus 24, do 3 ao 14.
Vamos lá. Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão as coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Puta, não acredito que acabou a bateria. Eu vou continuar aqui. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. Então virá o fim. Olha quanta coisa que a gente vê nesse versículo que a gente já vê acontecendo, né? Que a gente já vê sinais, né? E aí tem uma coisa muito importante aqui, que muitos vão vir em nome de Jesus, né? Guerras, ódio, escândalo, iniquidade, diminuição do amor, né? Quem vai ser salvo? Quem perseverar, né? Então, por isso que nós temos que perseverar. Depois, mais tarde, virá a grande tribulação. Mas nós acreditamos que não vamos passar pela grande tribulação. Vamos ser arrebatados antes. Por isso é que temos que nos comportar de acordo com a vontade de Deus. Algumas igrejas entendem que vamos passar por tudo, tá? Antes de sermos arrebatados. Mas, como eu falei lá em cima, nós cremos que seremos arrebatados antes, tá? Então, por isso que é tão importante esse senso de urgência, por isso que é tão importante esse modo de vida digno, tá? E o senso de urgência aí, você pode continuar para nós, para finalizar esse parágrafo, Rê? E com senso de urgência. Isso. E aí, o que a gente fala aqui em Efésios 5, 15 a 16? Alguém pode abrir Efésios para nós? Você pode, Edson? Você está com o teu aplicativo aí? Tá no mudo. Desculpa aí. 5. Ok, agora sim. Vamos lá. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Isso mesmo. Então, o que a gente vê nesse versículo? Que nós temos que ser cuidadosos com o nosso modo de vida, vivendo de forma digna. Não sendo insensato, mas aproveitando ao máximo, né, as oportunidades nestes dias maus. Para quê? Para nos tornarmos cada vez mais bons, né? Cada vez melhores, tá? Então, a nossa ênfase está em nos preocupar todo dia em vivermos de uma vida com Deus, tá? Não uma preocupação, mas uma vida envolvida com Deus, tá? Quando ele fala que nos últimos dias haverá tempos difíceis, ele fala em tempo selvagem, doloroso, cruel, nada diferente do que a gente está vivendo hoje, né, gente? Hoje a gente já vive vários exemplos dessas tribulações mencionadas aqui, né? E nós temos que o quê? Viver para o inteiro agrado de Deus. Para quê? Para frutificar,
e crescer. Então, aí a gente se pergunta, né? É isso que eu estou fazendo? Eu estou vivendo dessa forma digna que Deus espera que eu viva? Eu estou frutificando? Eu estou levando vidas para o Senhor? Eu tenho essa intimidade com o Senhor? Então, essa lição é mais para a gente refletir mesmo e para a gente poder nos atentar de que o final dos tempos está próximo e pode ser a qualquer momento. E nós temos que estar preparados. Se nós cremos, e esse é o grande objetivo nosso, nós cremos na salvação, nós cremos na nossa vida eterna, né, junto ao nosso Deus, então nós temos que buscar isso. Né? Por quê? Porque aqui essa lição só está falando, dando um pouquinho de entendimento para nós de como isso será. Mas a garantia da nossa salvação, que é estar junto com Deus, depois que tudo isso acontecer, é nossa responsabilidade. Nós temos que buscar, né? Com as nossas atitudes, com a nossa forma de ser, a nossa forma de agir, com as nossas palavras, né? Então a gente tem que olhar. Essa lição ela é de muita reflexão, é para nós olharmos para nós mesmos e buscarmos dentro de nós. Será que se Deus viesse buscar, hoje eu iria ou eu ficaria aqui? Né? Então vamos refletir para que se a gente está realmente entregando a nossa vida a Deus como nós devemos, se nós estamos vivendo essa maneira digna, né? Por quê? Porque nós vimos que, independente da gente ir para o céu junto com Deus, e é isso que nós buscamos, né? Quando buscamos viver de acordo com a palavra, que buscamos ter uma intimidade com Deus, que somos batizados, acreditamos nos mandamentos de Deus, que a gente já viu nas lições anteriores, que é o batismo e a ceia, né? As principais alianças, né, com Deus, que nós estabelecemos com Deus. Nós queremos nos encontrar com Ele, a gente sabe que nós vamos ter que prestar conta de tudo, seja para o bom ou seja para o ruim. Então, as contas vão ter que ser prestadas. Então, é muito melhor, né? E isso a gente pode levar para a nossa vida. É muito bom a gente falar, quando a gente comenta com um amigo, comenta com alguém da nossa família, coisas boas que aconteceram ou coisas boas que nós somos capazes de fazer, né? É muito ruim quando a gente tem que, poxa, reconhecer um erro, reconhecer que não fizemos, ou reconhecer que fizemos alguma coisa não da forma correta. Né? Então, eu acho que é muito, é isso que a gente tem que buscar, né? Como no nosso dia a dia é difícil a gente falar dos nossos erros, é difícil a gente reconhecer os nossos erros e falar das nossas falhas, né? Vamos evitar fazer isso com o nosso Deus, né? Vamos procurar, dentro da nossa prestação de contas com Ele, a gente falar só as coisas legais que a gente fez, né? Para Ele poder reconhecer os nossos bons feitos, né? Porque eu acho que é isso que a gente busca, tá? Então, por isso que a gente não deve levar uma vida leviana. Por quê? Porque nós vamos participar do tribunal para a gente receber o nosso galardão, né? E não para o juízo, tá? Por quê? Porque nós somos salvos e não vamos para o juízo, tá? Ok até aqui? Beleza, vamos lá. Aí a gente pode se deparar, né, com perguntas que podem vir na nossa mente. Ah, mas Jesus está demorando, né? Desde que ele foi embora, estão dizendo aí que ele vai voltar, né? Mas vejam, a gente tem vários sinais do que tem acontecido nos nossos dias, de que nós estamos prestes ou já estamos vivendo os últimos dias. Né? E o que a gente tem que fazer, gente? A gente tem que pedir sabedoria, né? A gente tem que pedir sabedoria para não só sermos melhores, mas para a gente identificar os falsos sinais, porque como a gente viu nos versículos anteriores também, muitas coisas para nos enganar, né? Ou para enganar os que não estão tão ligados com Jesus, vai acontecer.
né? Falsos deuses, falsos profetas, né? Tudo que a gente já tem ouvido aí, quem já teve a oportunidade de ler o livro de Apocalipse consegue identificar bem essas coisas. Mas então a gente precisa pedir sabedoria para Deus, né? Para a gente poder identificar esses falsos sinais e a gente não ser enganados como a maioria vai ser, tá? E aí lembra que a gente falou, né? A gente vem falando em todas as lições. Como que a gente tem essa sabedoria? Quanto mais nós conhecemos a palavra, quanto mais nós temos intimidade com Deus, menos chance nós temos de ser enganados. Então, por isso que é tão importante a gente termos esses momentos de intimidade, a gente ter esses momentos para leitura da palavra, porque é isso que faz com que a gente identifique a voz do nosso pastor, né? Quando a gente ouve a voz do nosso pastor, a gente reconhece e a gente segue. E isso a gente vai conseguir como? A gente vai conseguir através dessa intimidade, através da leitura da palavra, através dos momentos de oração que nós devemos ter todos os dias, né? A Mara já deve ter falado bastante para vocês nas lições anteriores, né? A gente não toma banho todo dia, a gente não se alimenta todo dia, então nós temos que ter todo dia um momento para nos dedicar e para né, estarmos juntos de Deus, tá? Nós não podemos correr o risco da nossa fé cair. Por quê? Porque nós vamos ser perseguidos. A gente leu nos versículos anteriores, nós vamos ser perseguidos. E nós precisamos ter essa intimidade, nós precisamos ter essa sabedoria para quê? Para mantermos a nossa fé em alta, para mantermos a nossa fé onde ela deve estar, tá? Não podemos deixar de congregar, temos que continuar participando, né, dos cultos, temos que participar e nos envolver com as questões da igreja, né? Por quê? Porque tudo isso faz parte dessa vida digna que Deus espera de nós, tá? E aí, o que acontece nisso tudo? Nós damos corpo a esse corpo de Cristo. Por quê? Porque nos momentos em que vocês ou cada um de nós estamos desanimados, o outro nos anima e vice-versa. Então, isso é a do corpo de Cristo que nós temos na igreja, né? Que é essa toda a fortaleza da igreja, tá? Aí a gente vai na questão das escatologias aqui, referências bíblicas gerais. Ivana, você pode ler para nós, por favor, no livrinho? Escatologia significa doutrina dos últimos tempos. O ensino cristão deve adotar apenas uma escatologia bíblica, uma vez que este tema está impregnado ao longo dos tempos e ao redor da terra, de particulares entendimentos, exclusões e ou adições. Essas práticas são biblicamente proibidas em recomendações expressas, na 1 Pedro 1, 18 e 20. Portanto, seguimos tal diretriz nesta lição. Ok, para um pouquinho. Espera um pouquinho. Então, o que a gente viu aqui? O que é a escatologia, né? É a doutrina dos últimos tempos, ou são as coisas que devem acontecer no fim do mundo, né? O destino final do homem, tá? E o que a gente vê aqui no Apocalipse 22, 18, 19. A gente vê: declaro solenemente a todos que ouvem as palavras da profecia registradas neste livro. Se alguém acrescentar algo ao que está escrito aqui, Deus acrescentará a esta pessoa as pragas descritas neste livro. E se alguém retirar qualquer uma das palavras deste livro de profecia, Deus lhe retirará a participação na árvore da vida e na cidade santa descritas neste livro. Então, o que a gente tem que lembrar aqui, gente? A gente tem que lembrar que a Bíblia, ela foi escrita por Deus, né? Ela foi escrita por homens, mas ela foi inspirada por Deus, como a gente viu lá na primeira lição deste livro, tá? Então, ela é perfeita e como Deus achou que ela tinha que ser. Então, não dá para incluir nada e não dá para tirar nada, tá?
Pode continuar lendo para nós, Ivana, por favor. Segue-se uma relação dos textos bíblicos mais importantes sobre a escatologia. Neles também são anunciados eventos e personagens a respeito dos quais há muita controvérsia sobre o seu significado e cronologia. Ok. Aí a gente vê aqui principais acontecimentos e textos correlatos. O que nós vamos fazer aqui? Nós não vamos ler todos esses textos, porque, na verdade, como o próprio a gente viu aqui, nós vamos focar nas questões aqui que diz que detalhamentos, que está no fim da página 80. Detalharemos alguns ensinamentos sobre os quais parece haver maior concordância ou menor controvérsia. Então, nós vamos focar nisso aqui, tá? No que tem maior concordância ou menor controvérsia, como o livrinho diz. Mas é importante, né, vocês depois darem uma lida nesses versículos, porque vocês vão ver que em Daniel ele fala sobre os últimos tempos, né? Em Mateus 25, a gente vê a questão das 10 virgens e os 10 talentos, que é exatamente o que a gente comentou de estar preparados, né, para essa segunda vinda, para essa vinda do noivo, tá? Então, tem vários versículos aqui que nos remetem a essa situação dos finais dos tempos. Então, eu vou pedir para que depois vocês leiam, né? Para vocês poderem entender um pouquinho mais. Então, ele fala aqui na 2 Tessalonicenses, ele fala da vinda do anticristo, tá? Depois ele fala de novo aqui do anticristo em 1 João, a besta em Apocalipse. Então, seria importante vocês depois não só darem uma lida nesses versículos que remetem a essas questões do final dos tempos, mas também olharem a questão do livro de Apocalipse, que fala muito sobre isso também, tá bom? Bom, vamos lá. A segunda vinda de Jesus. Você pode ler para nós? O Léo voltou? Não, eu estou com a minha página. Léo, você pode ler para nós no livrinho? Página 81, segunda vinda? Tá. Graças a vós outros. Léo? Oi. Está falhando o seu falando, som. a gente não está conseguindo te ouvir. Não? Melhorou? Não, agora melhorou, Então vamos lá de novo. Segunda. Eita, difícil esse celular aí. Calma aí, está dando uns problemas técnicos. Se você Melhorou? falar mal de celular, nós dois vamos estar em maus lençóis aqui, hein, Léo? Foi sem querer. Melhor você não falar mal do seu celular. Vamos lá. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Jesus Cristo voltará e vai colocar de novo os seus pés na terra. Atos, Apocalipse e Mateus. Ok. Vamos lá. Quem pode abrir o Apocalipse 1 aí, 4 para nós? Estou com ele aqui. Rê. Vai lá. 1:4. João, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Ok. Eu coloquei o 5 aqui também, porque é um complemento. Ele é a testemunha fiel destas coisas, o primeiro a ressuscitar dos mortos e o governante de todos os reis da terra. Toda a glória seja àquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio de seu sangue. Tá? E o que ele fala aqui? Em Mateus 24, 27, ele fala assim: porque assim como o relâmpago lampeja no leste e brilha no oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, gente, para nós, é claro, nós cremos, né, nessa segunda vinda de Jesus. Nós cremos que Jesus vai voltar e vai
nos levar com ele, tá? Obviamente que nós vamos falar sobre o arrebatamento, então a gente entende que vai ter o arrebatamento, vai ter a ressurreição dos mortos, que nós vamos ver agora, né? Mas tudo isso está ligado com a segunda vinda de Jesus, tá? Ressurreição dos mortos. Dos justos para a vida, em João 5, 28, 29, e dos ímpios para o juízo. Ivana, você pode ler o João 5, 28, 29 para nós? Posso, só um minutinho. Tá, sem problema. Vamos lá. Vou pelo aplicativinho aqui mesmo, tá? Sem problema, o importante é você ler. 5, 28. Não fiquem tão surpresos. Na verdade, vem o tempo em que todos os mortos ouvirão em seus túmulos a voz do Filho de Deus e ressuscitarão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para terem a vida eterna, e aqueles que continuaram a fazer o mal ressuscitarão para serem julgados. Ok, então a gente está vendo que tem o quê? Que tem a ressurreição dos mortos. Então, o que a gente entende? A gente entende. E, na verdade, e Samuel, você me ajuda aí nessa explicação toda aí. Então, o que a gente entende se a gente for olhar a ordem das coisas, né? A gente teria o arrebatamento, que é o que a gente vai ver aqui, né? Depois a gente teria a grande tribulação, né? E a nossa igreja entende que nós seremos arrebatados antes dessa grande tribulação, né? E aí, na segunda vinda de Jesus, o que vai acontecer? Ele vai ressuscitar, né, os mortos os bons para irem com ele, e vai levar os vivos que ficaram aqui na terra depois do arrebatamento junto com ele. Tá? Então, é mais ou menos essa ordem que a gente entende que as coisas deverão acontecer. Então, primeiro é o arrebatamento, onde vai, né? A gente vê que o próprio, a gente vê aqui no versículo, 1 Coríntios 15, 52, ele fala assim: acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta, pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão, a fim de viver para sempre, e nós, que estivermos vivos, também seremos transformados. Tá? Então, isso é o que está aqui. E se a gente olhar o versículo 15, 51, que é antes, ele fala assim: mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então, a gente entende que vai ter aqui, o arrebatamento, tá? Depois, a grande tribulação aí, que a gente viu que muitas coisas vão acontecer, muitas perseguições para com os cristãos, muita mentira, muito ódio, né? Tudo que a gente já viu nos versículos anteriores. Aí vem a ressurreição dos mortos juntos com o soar da trombeta, que é a segunda vinda de Jesus, tá? Samuel, você fique à vontade para complementar, tá bom? Porque o tema é bem complexo e aí vale qualquer contribuição aí, tá bom? Então, vamos lá. O arrebatamento. Os que morreram em Cristo ressuscitarão com corpos incorruptíveis. Os vivos serão transformados. Os vivos transformados serão arrebatados e se encontrarão com Jesus nos ares. Há diversas figuras de arrebatamento, como proteção, que nos fazem crer que os cristãos serão arrebatados antes da grande tribulação, que é o que a gente está vendo aqui, tá? Que é o que a gente está lendo e que eu disse que é o que a nossa igreja acredita, tá? E o que eu queria ler para vocês aqui? Eu queria ler para vocês 1 Tessalonicenses 4, que tem aqui no livrinho, na página 81. Ele fala assim: pois o Senhor mesmo descerá do céu, com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão.
Depois, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor, nos ares. Então, estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Tá? Então, por Ana, isso que... Oi, querida. só um ponto, uma pergunta, principalmente para o Edson e para a Ivana, se eles entendem o significado de arrebatamento. O significado de arrebatamento? Porque a gente está falando sobre isso aqui, se vocês não entenderem o que significa, vai ficar meio perdido aí. Você está no mudo, Edson. A gente não está te ouvindo. Também Sem não som. tá. Ainda não. O Edson está com problema no som dele. Ivana, mas para você é entra de claro novo, que é um rapidinho. arrebatamento? Sai e entra. Oi, Ana, fala de novo. Para você é claro que é arrebatamento ou não? Para mim, eu não sei dizer. Tá. Então arrebatamento, eu vou explicar de uma Ô, forma Ana, bem... se você puder só esperar Espera o 30 Edson. segundinhos para o Edson voltar, porque eu É acho que ele verdade. também não... Ah, ele voltou aqui. Ó. Verdade. Legal. Escutando, Bom Edson? ponto. Rê. Bom, Edson, acho que a gente ainda não te escuta, mas você escuta a gente? só faz um sinalzinho assim. Então Você fica aí. entende- Você entende o que é o arrebatamento? Sim ou não? Talvez. Tô com você nessa, Edson. Então vamos lá. O arrebatamento é como diz o versículo aqui que a gente viu, né? Que num piscar de olhos, né? As pessoas vão estar juntas. Por exemplo, nós vamos estar aqui. Se o momento do arrebatamento viesse, os que estão preparados para ir para Jesus antes da grande tribulação já sumiriam daqui. Então, as pessoas vão simplesmente sumir da terra, né? Então, vamos supor aqui que a gente tivesse 2 de nós aqui preparados para o arrebatamento. Então, nós estamos aqui conversando, daqui a pouco vocês iriam olhar aqui, 2 de nós já não estaríamos mais aqui, tá? Então, esse é o arrebatamento, seria... Jesus vai tirar da terra alguns antes da grande tribulação. Outros vão viver a grande tribulação, vão ser perseguidos, mas mesmo assim vão ser salvos. Não significa que só os que forem arrebatados vão ser salvos. Vai ter uma... Vamos falar bem claro assim. Então vai ter uma primeira tirada, uma primeira leva, né? Depois vai ter a grande tribulação, e depois, na segunda vinda de Jesus, aqueles que tiverem preparados também vão ser salvos. Tá? E o arrebatamento é uma coisa bem surpreendente mesmo, né? Pelo que diz a palavra, porque é assim como eu estou dizendo mesmo. Nós estamos aqui, nós 6, 2 desaparecem. Isso pode acontecer com pessoas da nossa família, podem acontecer com filhos, com pais, com irmãos, com marido, com esposa, tá? E é assim que é o arrebatamento. Alguma coisa complementar, Samuel, que você acha que vale a pena a gente colocar? Ou deu para entender? Deu para entender agora? Tá claro? Sim. Uhum. Eu esqueci o nome, não sei se é arrebatamento mesmo, é outro nome, mas tem um filme muito interessante que fala sobre isso, que quando eu aprendi, me recomendaram esse filme, e aí ficou muito claro. Vocês sabem qual que é, Samuel? Deixados para trás? Deixados para Deixados trás? para trás, Deixados esse para nome. trás. Vale a pena. Eu acho que ele tem na Netflix e vale bem a pena, assim, ilustrou, para mim ficou fácil de entender. Você vê o desespero da pessoa quando vê que ele ficou. Que ele ficou, e quando ele vê também o desespero de que o próximo dele simplesmente sumiu, né? Desapareceu. Então, eu acho que... Inclusive, Ana, eu acho que assim, a gente pensa que o coronavírus é a única coisa que está fora do normal que a gente já viu, né? Tem muita coisa fora do normal. Principalmente, então, esse arrebatamento vai ser algo que nunca viu, né? Nunca vimos, Legal. Rê, obrigada pela
pela lembrança aí, muito bom, obrigada. Bom, então esclarecemos aqui o que é o arrebatamento, né? E a tribulação, hein, gente? Nossa, como nós gostaríamos de sermos arrebatados antes dessa tribulação, né? Mas o que a gente vê? A tribulação, ela faz parte do mundo, não tem como, né? Eu acho que a gente, nessa lição, a gente atribui a questão da tribulação como uma coisa muito forte. Ah, vamos viver a tribulação. Eu entendo que nós já estamos vivendo, né, a tribulação. A gente já tem muitas coisas que a gente vem vivendo. Por quê? Porque o inimigo, ele está atuando, né? E tem uns que dão ouvidos para ele, não tem como. Então, por isso que a tribulação, ela existe e ela é tão presente, né? Então, a gente vê aqui no livrinho, biblicamente, deve ser compreendida em 3 sentidos, a tribulação. Como as lutas diárias da vida cristã. Eu estou no livrinho, na página 81 aqui, ó, tribulação. Como as lutas diárias da vida cristã, né, que são leves e momentâneas, mas que existem, tá? Fruto de querer viver piedosamente. Em tudo somos atribulados, porém nós recebemos o socorro. No mundo passamos por aflições. Então, o que a gente vê nesses versículos, né? Por exemplo, em 2 Coríntios aqui 4:17, a gente vê o seguinte: pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre, tá? Então, o que é isso? Nós aprendemos com as nossas aflições. E o que a gente vê em 2 Timóteo, que também está aqui, que é o fruto de querer viver piedosamente? Sim, e todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Então, gente, a gente vê muitas coisas hoje, né? Onde a gente entende que a gente não pode expressar muitas coisas do que a gente, como cristãos, entende ser corretas, né? Tudo isso já são perseguições que a gente tem hoje. A gente fala de grandes coisas em países, por exemplo, onde os cristãos são muito mais perseguidos ou não podem expressar a sua fé, né? Mas nós também, nas pequenas coisas hoje, já percebemos esse agir do inimigo, né? Nas questões. Muitos pastores, a gente até percebe o cuidado para falar de alguns temas que são sensíveis. Por quê? Tudo isso pelas perseguições, tudo isso pelas mentiras colocadas pelo inimigo na nossa sociedade, no mundo, né? E aí o certo virou errado, o errado virou certo. E aí as coisas funcionam de um lado só, né? Então, essas pequenas coisas a gente já consegue viver muito, muito, muito no nosso dia a dia, né? E a gente vê aqui em 2 Coríntios 4, de 8 a 10, ele fala assim: de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Tá? O que a gente vê aqui nesse versículo, gente? Que a angústia, nós não permanecemos na angústia. Por quê? Porque aí a gente vê o João aqui. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Por que a gente não vive e não permanece na angústia? Porque nós encontramos a paz no Senhor, né? Por quê? Porque nesse mesmo versículo, João 16, 33, ele fala que no mundo nós vamos ter aflições. Mas para nós nos animarmos, pois ele venceu o mundo. Então, assim, é como os pastores costumam a pregar na igreja, né? Ser cristão não significa que nós não vamos ter problema. Ser cristão não significa que nós não vamos ter aflição, que nós não vamos ter passar por tribulações, que nós não vamos ter nada. Pelo contrário. Só que a forma como nós lidamos com aquilo é diferente. Por quê? Porque nós temos Deus. Porque nós temos aquele que nós encontramos paz, né?
Ele diz: tenham paz em mim. Né? A paz de vocês independe da situação. A paz interior que eu te dou mesmo na tribulação. Quem nos dá essa paz? É Deus. Através da nossa comunhão com Ele, através da nossa fé, através de nós enxergarmos as coisas além das circunstâncias, né? Porque às vezes a gente pode estar com problemas enormes, mas se a gente ficar focados no problema, nós não vamos ter a solução e nós não vamos ter paz. Mas se a gente focar e a gente entregar os nossos problemas a Deus, nós vamos dividir isso com Ele. E nós vamos ter paz, porque nós vamos entregar na mão dele a solução para os nossos problemas. Né? E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos orar e vamos pedir para Ele nos dar a direção. É assim que a gente tem essa paz para a solução dos nossos problemas, porque não significa que não vamos ter problemas, mas significa que a forma como nós lidamos com os nossos problemas, a forma como nós buscamos a solução dos nossos problemas é diferente. Tá? Então, por isso que é tão importante a gente entender que nós vamos ter problema, que em nenhum momento Deus nos promete uma vida sem problemas, mas Ele promete sim que Ele vai estar conosco em todos os problemas e que Ele vai nos ajudar a resolver todos os problemas para que nós tenhamos paz. Isso é promessa de Deus para nós. Tá? Então, por isso que nós temos que estar tão atentos a isso, tá? E aí, o que a gente viu aqui? As lutas diárias e a gente viu o que mais? Agora, na página 82. A gente viu o quê? Que, como as ações do maligno, contra cada geração. O diabo sabe que tem pouco tempo. Não lhe desconhecemos as intenções. O mundo inteiro jaz no maligno. Então, a gente não pode esquecer disso, gente. A gente não pode esquecer que o diabo, ele sabe que ele é perdedor. Ele sabe que Jesus já venceu. Então, o que ele aproveita? Ele aproveita esse pouco tempo que ele tem para poder, ele sabe que ele vai para o inferno, ele sabe que o lugar lá é dele e dos anjos dele, como nós vamos ver aqui um pouquinho mais para frente em um dos versículos. Ele sabe que o inferno é para ele e para os anjos dele. Só que o que ele quer fazer? O inferno não foi feito para os homens, mas ele quer levar os homens junto com ele. Então é por isso que ele age tão intensamente na vida dos homens. E como o mundo jaz no maligno, como os homens cedem às questões do inimigo, ele vai ganhando cada vez mais espaço. E é isso que nós temos que estar atentos. E ele é articuloso, ele sabe Bíblia mais do que nós. Então, nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado com essas falsas profecias, nós temos que ter cuidado com as questões que o mundo entende como corretas e que nós sabemos que não são de acordo com a palavra de Deus. Então, nós temos que estar atentos a isso. Nós temos que ter a nossa integridade como cristãos, né? Tudo bem, cada um tem o direito de ter a sua opinião, mas eu não posso, como cristão e como sabedor daquilo que Deus espera de nós, ou sabedor da escolha que eu fiz de ter uma vida com Deus, de me deixar levar pelas coisas do mundo, né? Porque não tem meio termo. Ou nós vamos seguir a nossa vida com Deus e nós vamos buscar a intimidade com Ele, fazendo de acordo com a vontade dEle, ou nós vamos seguir o mundo. Não dá para ficar nesse meio termo. Ah, hoje tá legal aqui, eu vou ficar aqui. Ah, amanhã não tá mais legal aqui, eu vou para lá. Ou então, hoje minha vida tá difícil, eu tô precisando de Deus. Deixa eu ir buscar a ajuda dEle. Ah, mas amanhã tá tudo bem na minha vida, eu esqueço e vou para o outro lado. Não dá para ser assim. Em cima do muro não dá, né? Não dá e não vai garantir salvação para ninguém este comportamento, né? Então, por isso que nós precisamos nos posicionar. Então, nós precisamos saber qual é o nosso lugar, nós precisamos saber e ter o nosso compromisso, né? De que lugar é esse? Do que nós queremos? Do que nós buscamos? Por isso que eu falei no começo que todos nós que estamos aqui, que estamos estudando a palavra, que queremos ter uma intimidade com Deus e que queremos viver de acordo com a vontade de Deus, nós temos um único objetivo, que é o quê?
viver na salvação junto com ele. Esse é o nosso grande objetivo. Isso que nós estamos vivendo aqui é tudo passageiro. Mas é isso que vai nos ajudar, essa vida passageira que vai abrir os nossos caminhos para a salvação. Então, por isso é que nós temos que agir de acordo com a vontade de Deus aqui e agora. Tá bom? Então, por isso que é tão importante a gente estar atento às ações do maligno. E aí, o que ele fala aqui em Apocalipse 12:12? Portanto, alegrem-se, ó céus, e vocês que habitam nos céus, sobre a terra e o mar. Porém, virá terror, pois o diabo desceu até vocês com grande fúria, sabendo que lhe resta pouco tempo. Então, gente, todas essas coisas terríveis que a gente vê acontecendo, né, que a gente falou um pouquinho no começo da lição, de falta de amor, de corrupção, de deslealdade, de vida promíscua, de imoralidades de qualquer tipo, tudo isso faz parte dos planos do diabo para ter mais gente com ele, tá? Então, por isso que a gente tem que estar muito atentos, porque ele sabe que ele tem pouco tempo. Então, ele quer arrebatar, mas no sentido mal, o quanto mais ele puder, tá? Então, por isso que nós temos que olhar. E o que fala o João 5,19? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. O filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. Aquilo que o pai faz, o filho também faz. Então, o que diz aqui? Que nós temos que seguir o exemplo do pai. Tá? Isso que nós temos que fazer. Tá bom? E a grande tribulação aqui? A grande tribulação é um evento futuro. É após Cristo se manifestar na segunda vinda. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem a tribulação das lutas diárias, que nós temos que estar atentos, as ações do maligno e a grande tribulação, que aí é esse evento futuro, que a gente vê aqui em Daniel 9:22, que ele fala. Ele explicou, Daniel, vim lhe dar percepção e entendimento. E em Mateus ele fala, Mateus 24:21, orem para que a fuga de vocês não seja no inverno nem no sábado, pois haverá mais angústia que em qualquer outra ocasião, desde o começo do mundo, e nunca mais haverá angústia tão grande. Então, gente, vão ser tempos difíceis, essa grande tribulação, né? Então, por isso tudo que a gente tem que refletir, né? E buscar ter uma vida santa para podermos ser arrebatados antes de tudo isso e termos a chance de não vivermos essa grande tribulação, tá? O juízo, né? A gente falou muito de prestar contas, de falar com Deus tudo aquilo que a gente fez e o que a gente não fez, né? Então, o juízo, ele diz aqui, pode ler para nós? O Edson está sem voz, está sem o áudio aí, né? Você pode ler para nós, Ivana, o que fala o juízo aqui, querida? Todos comparecerão diante do tribunal de Deus, o grande trono branco. Pode continuar. Os justos para receberem o seu galardão, os ímpios para receberem a sua condenação, cada uma justificada por Deus. Tá. Então, os justos, a gente entende que os justos, eles não terão o juízo, né? O juízo no sentido de serem julgados, né? Nós vamos estar lá e vamos receber o nosso galardão, né? E aí, quem que vai estar lá prestando contas, né? Vai estar lá prestando contas aqueles que não fizeram aquilo que era esperado, tá? E aí, só para poder esclarecer um pouquinho, o que é o galardão? O galardão, ele é a recompensa, né, pelos serviços que foram prestados, é chamado de galardão. É uma espécie de prêmio, né, uma distinção para a realização dos trabalhos, né, que foram feitos enquanto a gente estava por aqui.
né? Por isso que é tão importante a gente ter boas obras, porque é pelos nossos comportamentos, pelas nossas atitudes aí que nós vamos receber o galardão, tá? E o que ele fala aqui em 2 Coríntios 5:10? Ele fala assim: pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer, pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste corpo terreno, tá? Então, os ímpios, eles vão receber a condenação, mediante a justiça de Deus, e os justos receberão o galardão, tá? Aí, a gente fala assim, mas vai poder justificar para Deus lá? Não, na verdade, a justificativa aqui, depois que isso acontecer, não tem chance de voltar atrás e se arrepender. O arrependimento tem que ser aqui e agora, tá? Não dá para se arrepender depois que a sentença já foi protelada. Então, é por isso que é importante a gente reconhecer, fazer e agir no agora. Tá? Não adianta depois que tivermos, é verdade, mas eu vou fazer diferente, eu vou mudar. Não tem isso, não tem espaço para as justificativas e as mudanças. Tudo tem que ser feito aqui. Por isso que é tão importante esse nosso momento aqui. Tá bom? É essa nossa vida aqui que vai fazer a gente ter um dos dois julgamentos aqui. Ou recebermos o galardão, que é a nossa recompensa, ou sermos condenados. Tá? E o arrependimento, e depois da condenação, não tem espaço para o arrependimento. Tá bom? Bom, vamos lá. E a vida eterna? Oh, que glória! A vida eterna é o que nós buscamos, né? É a salvação, é a vida eterna com Deus, né? É isso que nós buscamos, viver junto de Deus, onde a gente sabe que não tem dor, que não tem sofrimento, que é tudo aquilo que nós buscamos, né? Então, o que ele fala aqui? Ele fala vida eterna com Deus, o céu, né? Quando a igreja, a noiva, é recebida para as bodas do Cordeiro. É uma vida eterna. E qual que é a vida eterna afastada de Deus? É o inferno. Então, o inferno, ele existe, tá? Então, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. É claro aqui. Você vê em Mateus 25:34, ele fala assim: então, o rei dirá aos que tiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. Tá? E o que fala aqui que vão receber o inferno? É o Mateus 25:41. Em seguida, o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Né? Então, olhem só, para quem era o inferno? Para o diabo e os seus anjos, aquilo que eu falei antes para vocês. Não eram para os homens. Mas, infelizmente, né, a gente sabe que pelas nossas atitudes e pelo pecado que nós carregamos, nós podemos sim sermos julgados, tá? Então, o que a gente entende aqui? Né? Resumindo um pouquinho, que no soar das trombetas os mortos ressuscitarão, né? E os que ficarmos serão arrebatados, né? O arrebatamento vai se dar. O que vamos ter é algo ainda pior do que nós estamos vivendo. Nós entendemos que nós estamos vivendo momentos difíceis, mas coisas piores ainda vão acontecer, né? Mas nós que quisermos ver em Cristo, quisermos viver em Cristo, nós seremos perseguidos, tá? Então, vai haver perseguição, sim, vai haver perseguição de todos os lados. Né? Já estamos sendo perseguidos, gente. Se a gente for olhar, hoje já tem perseguição, tá? E aí a vinda de Jesus, depois que passar os anos da tribulação, os que estiverem verdadeiramente com Cristo vão ser arrebatados e não passarão por isso. E os que ficarão aqui ainda terão essa chance da segunda vinda de Jesus e aí serem levados também. Digamos que não fui arrebatada, passarei pela tribulação,
né? Uma vez que o anticristo governando, vem a segunda vinda de Jesus. Os mortos em Cristo ressuscitarão e ainda os que estiverem em Cristo serão salvos. Então, gente, só está na nossa mão aqui para a gente poder termos essa paz. Por quê? Porque Jesus pede paz. Ele pede para que nós tenhamos paz, mesmo na aflição, tá? Jesus disse isso, né? E a gente tem que buscar isso de todo o nosso coração. Quando a gente deita, a gente tem que entregar as nossas aflições a Ele, né? E por quê? Porque essas tribulações são nossas lutas diárias. A gente tem que reconhecer que Jesus é o nosso Deus e Salvador, que nós não estaremos sobre a influência do maligno, tá? O diabo tem influência? Ele tem sim, mas nós queremos o quê? Nós queremos a salvação em Cristo, tá? E aí, gente, uma coisa para a gente refletir bastante é como está sendo o nosso comportamento. Se o arrebatamento fosse hoje, nós iríamos? Se a segunda vinda de Jesus fosse hoje, nós iríamos? Então, nós precisamos pensar bastante nisso. Nós precisamos entender e precisamos ver. Eu estou seguindo mesmo tudo aquilo que Deus pede que eu siga? Eu estou sendo, né, a pessoa que Deus espera que eu seja? Como está essa minha vida com Deus? Por quê? Porque ainda dá tempo. Daqui a pouco pode ser que não dê tempo mais. Então, ainda dá tempo da gente corrigir tudo. Tá? Alguma dúvida? Eu sei que o tema é bem complexo, né? Pode ser até Ivana, Edson, o próprio Léo. Se tiverem dúvidas, podem encaminhar as dúvidas para nós. Depois a gente pode esclarecer. Se depois que estiverem lendo, quiserem aí, né, mais detalhes sobre isso, podem passar para nós, para a gente poder esclarecer, tá? Só esclarecendo um pouquinho também, que pode ser que pela linguagem não fique muito claro, né? O anticristo, a gente está falando de anticristo, da vinda do anticristo, da nomeação do anticristo. Os judeus, eles não acreditam que Jesus já veio. Para eles, a primeira vinda de Jesus vai ser, para nós cristãos, a segunda vinda de Jesus, porque eles não acreditam, né, que Jesus já veio uma vez. E a história, a Bíblia diz que esse anticristo, né, esse Deus que eles, esse Jesus que eles imaginam, é o anticristo, é o enganador, né? Então vai ser construído o templo, muitos vão ser enganados com essa ação única, tudo isso a gente lê em Apocalipse, tudo isso vem junto com esse anticristo, que na verdade ele se nomeia Deus, ele se nomeia como um Deus, mas na verdade é o diabo, tá? É isso que é chamado de anticristo. Ele demonstra uma bondade, ele demonstra uma atitude, assim, para enganar aqueles que são cegos diante da palavra. Tá? Ana Paula. Oi. Eu só queria também, assim, a questão de estar preparado ou não, né? Um breve testemunho da mãe do Léo, a Jana. Ela passou por uma situação que realmente não era para ter sobrevivido, não é, Léo? A cirurgia que ela fez, tudo foi muito... o que ela teve, né? Ela teve um dissecamento da aorta e a cada 2 pessoas, uma morre na hora, né? Porque a aorta, ela quase estourou. Ela não estourou, mas ela quase estourou. E aí ela caiu no chão, perdeu os movimentos da perna na hora, tudo, né? Porque não desceu, o sangue não desceu para baixo. Ela conseguiu entrar em casa, ligar para minha irmã. Ela foi lá, pegou e levou para o hospital. No hospital ela conseguiu andar ainda, tudo, para fazer os exames. E ficou mais 2 dias até ser internada na UTI e fazer a operação. Foi uma cirurgia muito forte, né? E aí ela também já estava com uma certa idade, tudo. Então, e ela vinha falando, já deu meu tempo aqui na Terra, tudo, já cumpri o que eu tinha que fazer.
Então, aí a gente ficou na UTI, ela fez uma cirurgia. Pela cirurgia, né, foi um dos melhores médicos que teve. A cirurgia foi tudo bem, graças a Deus. Só que a recuperação foi muito forte, né? Ela fez um corte aqui. E aí a gente ia na UTI, né? Ficamos 15 dias indo na UTI, conversando com ela, tudo. A gente via que teve um dia que ela melhorou bem, daria até para desentubar tudo. Mas eu acho que ela não queria. Acho que ela não queria voltar. E aí depois foi piorando o quadro, até que um dia, né, a gente conversou tudo com ela. Né, a gente falava, ela estava inconsciente, né? E aí minha irmã acabou falando, mãe, vai em paz, tá tudo bem aqui, fica à vontade. E deu tudo certo aqui, né, na Terra, cadê seus filhos, já estão tudo bem encaminhado. E um dia depois, logo de manhã, ela já teve falência dos órgãos, tudo, daí ela faleceu. Então, assim, realmente, ela, no primeiro momento ela superou, né? Naquele primeiro momento, o impacto que deu, porque a veia quase estourou. Então, o estouro quase estoura, mas ia ter muita sequela. E para ela, nada. À tarde, ela estava andando no hospital fazendo exame. Né? E o pessoal falou, nossa, incrível como ela conseguiu aguentar. E aí, a gente optou pela cirurgia, né? Optou pela cirurgia para ver se teria um momento de recuperação, mas bom, foi o que Deus queria, então. E ontem foi aniversário dele. A gente estava reunido. Mas foi bem isso, foi bem isso mesmo. Então, eu vi assim, foi um milagre de Deus, né? De ela ter sobrevivido a essa situação, mas foi um propósito de Deus para o testemunho dela, né? E foi um testemunho para a igreja inteira, inclusive, porque a igreja inteira estava orando e cada melhora que ela tinha, a gente fazia uma festa. Falei, nossa, que legal, né? E, não, ao contrário, não. Ela fala, não, eu quero... O pastor ia lá e falou assim, não, você vai... Não, e ela falou, não, pastor, eu quero ir embora, estou preparada, né? Ela falou, estou preparada, né? Isso que é interessante, assim, essa é a maneira como ela testemunhou, ela está preparada e que esse momento era um momento que todo mundo vai passar, né, que a gente não sabe quando, né? Então ela chegou e deu esse testemunho assim muito forte e depois Deus levou ela, né? Imagina, convicta, né? Imagina a aflição. Porque imagina a aflição. Por isso que é tão importante, por isso que a gente fala tanto de estar preparados. Ela tinha convicção de que ela estava preparada e que ela ia para os braços do Pai. Né? Imagina a aflição daqueles que começam a refletir e sabem que não estão. Meu Deus, e agora? Se eu morrer agora? Né? A aflição. Né? Então, por isso que é tão importante, né? A gente ter essa convicção e essa preparação, né? Legal, obrigada, Samuel. Então, tá bom, gente. Então, vamos repensar um pouquinho todos os nossos comportamentos, como nós estamos, né? E se tiverem alguma dúvida aí sobre isso, sobre o tema, aqueles que Edson, Ivana e até mesmo Léo, se quiserem ler um pouco mais sobre isso e tiverem dúvidas, porque o tema para quem não está na igreja e está lendo sobre isso há mais tempo para poder estudar e conhecer, é um tema bem difícil mesmo, bem controverso, né? E às vezes, se você não enxergar com os olhos espirituais, é difícil você acreditar que tudo isso é capaz de acontecer. Então, por isso que é tão importante a gente ter, né, as questões espirituais muito fortes para a gente, em nós, para a gente poder entender tudo isso que está na palavra mesmo, né? Porque a gente costuma dizer, não é pelos olhos humanos, é pelos olhos da fé que a gente acredita, que a gente vê, que a gente crê num Deus que é invisível, né? E que a gente entende que tem todas essas questões espirituais aí que estão fazendo com que essas coisas aconteçam,
né? Então, por isso que é tão importante a gente deixar, muitas vezes, a racionalidade e olhar com os olhos, né, com as questões espirituais e com os olhos da fé. Tá bom?